Muito bem, no quadro Meu INSS de hoje, em algumas situações, os beneficiários do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, eles podem acumular benefícios do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Porém, depois da reforma da Previdência de 2019, as regras ficaram mais rígidas. Atualmente, ainda é possível receber aposentadoria e pensão por morte ao mesmo tempo. Porém, foi criada uma regra que reduz o total recebido, ou seja, o benefício mais vantajoso é mantido em seu valor integral, enquanto o outro tem limitadores de acordo com a renda, levando em conta as faixas do salário mínimo. Sobre esse assunto é que nós vamos conversar com quem entende de tudo isso, o nosso educador previdenciário, está ele aí na sua telinha, o nosso querido Marcelo Lima, que está conosco aqui. E aí, Marcelo, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Wilson. Fenômeno. E olha, para a gente poder fazer o seguinte, ó, a gente quer saber quando é que é possível receber mais de um benefício do INSS. Marcelo, boa tarde. Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Fica Alerta. É possível receber pelas regras de antes. A mudança, basicamente, é nos valores. Mas, por exemplo, é possível, sim, acumular uma aposentadoria com uma pensão, é possível acumular um auxílio acidente com auxílio doença, entre outras circunstâncias. Agora, a condição é o valor. Não é? Uma vez que você receba mais do que o salário mínimo, esses valores são reduzidos proporcionalmente em razão dessa condição. Um exemplo prático seria assim. Imagine que a pessoa já é aposentada e ganha R$4.000 e casada, enfim, a pessoa falece e esse também ganhava R$4.000. Então não vai mais acumular os R$4.000 da aposentadoria com R$4.000 da pensão. Vai para uma faixa, né, feito um cálculo e você recebe primeiro 60% do valor dessa pensão. Então de cara já cai, né, para R$2.400 e pode ficar menos ainda em razão da condição que você recebe acima do mínimo. Essa regra veio com a reforma da Previdência, né, basicamente em 2019, trazendo essas mudanças na condição do recebimento e da acumulação de benefícios. Então a resposta é sim, é possível receber mais de um, porém os valores vão ficar relativos a uma condição de quanto a pessoa recebe. Então, se você recebe mínimo, problema nenhum. Um mínimo de pensão, um de aposentadoria, não cai nada, recebe 2 salários mínimos, um de cada benefício. Agora, acima disso, aí sim tem essa condição do redutor que passou na reforma da Previdência, a última que nós tivemos em 2019, Wilson. Tudo bem, Marcelão, que não é culpa sua nem do INSS, foi a reforma da Previdência, mas sempre apertando o pescoço do coitado do aposentado. Podia ter as duas pensões de mesmo valor, mas a reforma da Previdência. Mas tudo bem, está feito aqui então as informações, Marcelão trazendo aqui como é que funciona, para vocês entenderem. Marcelo, vamos fazer então a pergunta então dos nossos telespectadores. Vamos ver quem faz a pergunta para o nosso querido Marcelo Lima. É a Kátia Regina. Ela fala o seguinte: Marcelo, recebo aposentadoria e pensão do meu primeiro marido. Quando meu segundo marido falecer, eu fico com ela já quer ficar viúva antes do... Olha, recebo aposentadoria e pensão do meu primeiro marido. Quando o meu segundo marido falecer, ela já está também... Enfim, eu fico com a aposentadoria dele também, e se for eu quem faleça primeiro, ele fica com os meus 2 benefícios? A Kátia está preocupada. Mas a Kátia pelo menos deu um empate técnico. Deu um empate técnico para dizer assim, você pode ir, mas também eu posso ir também. Exatamente, excelente pergunta dela. Inicialmente, olha só, ela vai ficar com a maior pensão. A pensão no regime geral não acumula, tá? Então, a pergunta que ela fez, de repente muitas pessoas também têm essa dúvida. Se você já recebe uma pensão do INSS e vier a casar novamente, e ter infelizmente o infortúnio de perder esse marido, então nesse caso, ou esposa, porque serve para os dois, nesse caso não acumula 2 pensões no mesmo regime. Ela vai escolher a que tiver a melhor opção, né, o melhor valor. No caso dele também, ele não vai ficar com esses benefícios da senhora, uma vez que essa primeira pensão foi gerada de outra pessoa. Gente, pensão ela não passa adiante. A pensão, quando o último pensionista falece, a pensão vai junto, tá? O que passa é os benefícios, outros que não sejam pensão. Então, de forma resumida, né, se vier ele a falecer primeiro, a senhora vai escolher, no caso, teoricamente, a mais vantajosa das pensões e vai receber. É possível essa troca. Se for o caso da senhora, ele vai receber, basicamente, da sua aposentadoria e não a pensão do primeiro marido, tá bom? Desejo a todos muita saúde, né? Que isso demore bastante, mas às vezes é uma preocupação de muitas pessoas, até de quem não contribui, né? Fica imaginando isso, olha, se eu vier a falecer, isso. Então é importante demais estar contribuindo. No caso da nossa telespectadora, ela já recebia mais de um benefício. Mas e quem não? E quem não está contribuindo? A gente sabe que é difícil esse momento, né? Enfim, muitos desempregos, enfim, é muito complicado. Mas faça o possível para um parente, alguém, peça ajuda para deixar em dia e manter a sua contribuição. Porque no final, só quem ganha é você.
Perfeito, Marcelão. Vamos lá então para a segunda pergunta hoje aqui do nosso telão, dos nossos telespectadores do Fenômeno Fica Alerta. É a Marta Nascimento. Ela pergunta: Marcelo, tenho um auxílio acidente e vou me aposentar. Fico recebendo dos dois? Muito bem, dona Marta. Boa pergunta também da senhora. Nesse caso, não. O auxílio acidente em si é um benefício temporário até que a senhora se aposente. Agora, a notícia boa, apesar de tudo, é que vai somar esses valores. Então, a senhora recebe hoje de auxílio acidente, que é 50% do valor do salário de benefício, suponha que seja R$ 1.000, R$ 1.100, e vai se aposentar. Nesse caso específico, vai ganhar, por exemplo, 2.000. Não vai somar, basicamente, não vai ficar com os dois. Mas todo o período que a senhora recebeu o valor do auxílio acidente vai entrar na conta. E certamente vai lhe ajudar e vai ter um benefício maior, tá? Mas não recebe os dois separadamente. O que vai acontecer é um somatório de tudo que a senhora recebeu no benefício, é feito um cálculo e certamente vai lhe dar um melhor valor, tá bom? Mas não acumula esses dois benefícios. Muito bem, Marcelão. Vamos lá então, vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Marcelo Lima é a Solange Moura. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, tenho pensão por morte de meu falecido marido. Se eu trabalhar com CTPS, eu perco? O que é esse CTPS? É Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ok. É aquela azulzinha simpática que hoje é virtual, né? Hoje em dia não tem nem mais, é uma raridade se encontrar. Você hoje tem nos aplicativos, e esse aplicativo da carteira também é muito simples de usar. E é a mesma senha que você usa no aplicativo Meu INSS. É uma senha só, é o gov.br, são muitos serviços à sua disposição. Pergunta bem interessante, tá? Não perde. Você que recebe pensão, nesse caso do seu marido ou da sua esposa, enfim, nesse caso você pode trabalhar de carteira assinada, não tem problema nenhum, acumula o seu salário em razão de que você está trabalhando com essa pensão. Se vier, por exemplo, adoecer, esse benefício, esse auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, tranquilamente vai acumular sem problema, tá? A pensão em si é um benefício que acumula nessa condição praticamente com todos os demais benefícios, a não ser com outra pensão. E é bem importante falar, tem umas perguntas, né? As mulheres perguntando, preocupadas com essa condição, e nós homens temos que nos cuidar, né? Estamos no Novembro Azul, meu amigo. Procure fazer os seus exames, obedeça, escute, né? A sua esposa, a sua companheira, a sua amiga. Escute, porque não tem nada a perder, só a ganhar com isso. Acabe com preconceitos, porque no final a saúde é o que é o mais importante, né? Há uma condição, só para você entender, Wilson, basicamente é 7-1, são 7 viúvas para um viúvo. Caramba. Rapaz, tem que zerar isso, ficar pelo menos empate, né, Wilson? Vamos nos cuidar, gente. Olha, fica aí para você o alerta nessa condição, faça seus exames sempre, né? Tanto homens como mulheres. Mas nesse momento, com o Novembro Azul aí, fica ligado, né? Aquela fitinha azul para encontrar, procure informações sem preconceitos. Um abraço, Wilson. Obrigado. Um abraço, valeu. Parabéns, então, pelas suas informações também de incentivo a se cuidar aí a saúde do homem. Obrigado, Marcelo Lima, o nosso educador previdenciário, no quadro Meu INSS, que é muito importante, acontece sempre todas as terças-feiras aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.